Pessoal, eu estou aqui agora com o quinto vídeo da montagem da bateria 7S, montagem do zero, com células recicladas, retiradas de baterias de notebooks. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês a separação de todas as células por capacidade para fazer a seleção das mesmas para a montagem dos packs, né? Como eu falei no vídeo anterior, existem várias formas de você fazer essa seleção. O mais preciso é um programa chamado Repack, porém eu não utilizo ele pela demora que tem em se fazer o procedimento, que se você tem que anotar todos os valores das células, enfim, e demora. Por essa razão, como eu não tenho muito tempo para fazer esse procedimento, então eu prefiro fazer nesse método que eu vou falar para vocês aqui, que eu vi em um vídeo também de um rapaz do YouTube, né, um senhor que usou desse método, e ele tem um sistema já há muito mais tempo do que eu só tenho 2 anos que tem um sistema de energia solar off-grid, e ele já tem há muito mais tempo que eu, e ele não tem problemas lá com o banco de bateria dele, né? E eu também, né, com esses 2 anos que eu utilizo o meu sistema de energia solar off-grid, né, há mais de 1 ano eu uso bateria de lítio, e eu não tenho problema também com as minhas que eu montei utilizando esse mesmo método. Aqui eu estou com o resultado que eu mostrei para vocês no último vídeo, que é a quantidade de baterias que eu adquiri, que foram 83 baterias, né? O total de células, né, deu 498, e aí foi tirando as células, né? Células mortas, que foram 8, que são essas, estão nesse recipiente. Aí tem mais as 26 células aqui, que depois de carregadas, né, e descansadas, a tensão caiu, ficou abaixo de 1 volt, de 4 volts, elas não entram na montagem da bateria, né? Aí tem as células que não quiseram carregar de forma alguma, talvez porque ela por alguma razão entrou em proteção, e o dispositivo de proteção aqui do positivo aqui que tem nessa entrada da bateria, né, na parte de cima do lado positivo, ele pode ter arrebentado, dilatou, abriu e a bateria ficou inutilizada. Então, por essa razão, né, mesmo que a gente consiga recuperar, a gente não coloca na montagem da bateria por segurança. E essas aqui são as células que deram 27 células, que são células com menos de 1 ampere. Então essas aqui também não entram na montagem da bateria. Então vou acrescentar elas aqui. Células abaixo de 1 ampere. Deu um total de 27 células. São 27 unidades. Então a gente vai fazer aqui os cálculos aqui para a gente ver quantas células está resultando aqui, né? Então total são 498 células, né? 498 menos 8 são as células mortas de início, menos 8, menos 29, que são as células que não quiseram carregar, né? Menos 29 igual. Agora menos 26 células, que são as células abaixo de 4 volts, que foram as células que foram carregadas, descansadas, e antes de ir para tocá-la, elas tiveram a tensão abaixo de 4 volts, então não entrou na montagem da bateria também. Então são menos 26, né? Menos 26, 435. E agora eu vou diminuir as 27 células, que são as células depois de passar no tocá-la, e elas deram uma capacidade abaixo de 1 ampere. Você tem 0,900, 0,400, 0,800, né? 0,0 não deu nada, né? 0,500, 0,800, 0,700, 0,900. É menos de 1 ampere, não entra aqui na montagem da bateria também. Então, o total dela deu 27 células. Então aqui 435 menos 27. Ó, total de células utilizáveis aqui, ó. Total de células úteis, vamos botar assim. Foram 408, igual a 408 unidades. Então, e aqui está o resultado, vou mostrar para vocês aqui. Essas aqui são as últimas células que estão em teste aqui, né? Já dispensei 3 litocá-las e estou aqui fazendo o teste nessas últimas 6 células aqui. Essas células aqui são células que deram um resultado muito bom. Dificilmente a gente encontra células aqui com uma resistência interna acima de 50 miliohms, né? É sempre a mais. Isso é positivo, é muito bom.
Aqui eu estou utilizando essa bateria aqui porque eu expliquei para vocês acredito que no segundo vídeo que o litocalo ele não memoriza o teste de capacidade da célula quando ele está fazendo. Então, se faltar energia, se você estiver utilizando a fonte de 12 volts na concessionária, ou se por algum acaso o litocalo for desalimentado, ele não memoriza o teste que está fazendo. Observe que esse aqui, ó, tem 2 horas que ele está testando, ó. Esse aqui, ó, tem 3 horas que está testando essa célula, né? Essa aqui tem 1h30, 1h50. Essa tem 1h30. Ó, observa, essa tem 2 horas e 10 minutos. Essa tem 1h40, 1h39. Enfim, se por um acaso desalimentar o litocalo ou a fonte que está funcionando ele parar de funcionar, todo esse procedimento aqui ele é inútil. Ele não memoriza. Então você vai ter que retirar as células daqui, pôr para recarregar novamente, pôr para descansar novamente. Aí depois de descansar você vai fazer o teste novamente. Então, para evitar esse tipo de situação, eu sempre utilizo os litocalas aqui, o LI500, que ele funciona em 12 volts. Tá aqui o plugin aqui, um plug P4, ó. Eu sempre utilizo ele ligado a uma bateria, e eu utilizo uma fonte para manter a bateria, apenas manter a bateria carregada, né? Não põe para carregar. Eu estou usando essa bateria LiFePO4 aqui, que são 4 células de 50 amperes, né? Que forma uma bateria de 12 volts, 50 amperes. Mas você poderia estar utilizando uma bateria de no break como essa, ó. E aí você coloca qualquer fonte de 5 amperes ou 10 amperes, somente ajustada para 12,6, que é a tensão nominal, somente para manter a bateria carregada, para evitar que no processo de teste, né, como vocês viram aí, eu estava utilizando 5 litocalas. Já pensou? Numa rodada de 5 litocalas, cada litocala com 4 células, dá um probleminha, os litocalas são desalimentados, e aí o teste cai por terra, lá você vai com esse monte de célula para carregar novamente. Quer dizer, para evitar isso, né, fica a dica aí, ó. Utilizar numa bateria. E aqui está o resultado das células, ó. A maior aqui só foi uma, né, 3.100 mA, né? Aí vem essa outra aqui de 3.000 mA. E aí vem a de 2.900 mA, apenas duas. Aí vem 2.800 mA, 2.700. Aí vem 2.600, 2.500, 2.400, 2.200, 2.100. E aí vem as células que mais resultaram de capacidade, né? São as de 2.100, 2.000 mA, 2.900 mA, 1.800 mA. Essas são as células que, observem, que a maior quantidade foi com essa capacidade em miliamperes. Aí vem as 1.700, 1.600, 1.500, 1.400, 1.300, 1.200, 1.100 e essa pequena quantidade aqui, se eu não me engano, são 8 células, 3, 6, 8 células de 1.000 miliamperes. É 1.100, 1.060, 1.100 não, 1.060, 1.070, enfim. E aí o que acontece? Eu vou utilizar todas essas células que estão aqui, inclusive essas de 1.000 miliamperes. Por quê? Só vai pegar uma célula dessa por S, porque eu vou montar uma bateria de 7S. Então, se aqui eu tenho 8 células de 1.000 miliamperes, só vai pegar uma em cada S. Essa daqui de 1.100 miliamperes, tem 8 delas, 3, 6, 7, 8. Tem 8 células, só vai pegar uma, vai sobrar uma, né? Vai pegar uma em cada pack, né? E do mesmo jeito aqui, ó, de 1.200 também, 1.100, então vai pegar poucas células de baixa capacidade em cada pack, né? E vai ter muito mais células aqui de 1.500, 1.600, muitas células de 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, né? Um saldo até bom aqui de 2.200, né? E outros de 2.400, então vai ficar uma bateria boa, pessoal, muito boa. E o método que eu vou utilizar aqui para separar as células é o seguinte: eu vou pegar 7 recipientes igual a esse, 7 iguais a esse, e eu vou pegar uma de cada dessas aqui, né? Selecionar. Posso fazer aqui um montante que dividir tudo por 7, é como se fosse uma simples regra de 3. Vou dividir todo esse montante por 7, dividir tudo por 7, certo? Que é a quantidade de packs que eu vou montar. Então divido todo mundo aqui por 7 e eu retiro uma célula de cada lote de 7. Aí vai ter 7 montantes aqui, dividir tudo por 7, e aí eu tiro uma de cada. No final de tudo, eu vou ter 7 recipientes como esse, cada uma com a mesma quantidade de células e com as células com as capacidades em miliamperes praticamente as mesmas, né? Com a diferença muito pequena. Aí vai ter muita gente que vai criticar esse método, porque vai dizer assim: ah, mas tem célula que tem, vamos supor, 1.800 miliamperes, 1.842, 1.898 e tal.
não vai bater certinho. Só que essa fração de diferença entre um e outro, né, nessas casas decimais aqui, o que acontece? Não vai fazer tanta diferença assim, porque uma vai compensar a outra. Então a diferença vai ser muito pequena, muito baixa a diferença em cada pack. E eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Essas baterias LiFePO4, quem acompanha conteúdos no YouTube sobre elas, certamente já ouviu muitos relatos de células LiFePO4 de 30, de 50 ampere, de 85 ampere, se não me engano, tem a de 100 ampere, 105 ampere, enfim. As células, quando faz o teste de capacidade, que é semelhante a esse teste aqui que eu estou fazendo aqui no Litocala, muitos produtores de conteúdo, pessoal que monta sistema com LiFePO4, viu que, digamos, a célula de 105 ampere, tanto 102, 107, 108, 100, quer dizer, existe uma diferença mesmo nas LiFePO4 novas. Então, se as células LiFePO4 tem uma diferença de 2, 3 amperes de uma para outra, quando é feito o teste de capacidade, né, para saber a real capacidade da célula. Então, que mal tem, o que vai acontecer de ruim se essas células tiverem uma diferença de 1 ampere em cada pack, né? Levando em consideração essas últimas casas decimais aqui, né? Então, analisando por esse lado, não tem problema nenhum. E a prova disso é que eu estou utilizando já há muito tempo, né? Mais de um ano eu estou usando a bateria de lítio, utilizando esse método, e eu não tenho problema algum, né, quanto ao desbalanço, até porque eu utilizei por 8 meses, se eu não me engano, 8 ou foi 9 meses, ou foi até mais, as minhas baterias, né, 7S que eu montei lá, sem BMS. Porém, eu estava acompanhando elas, né, monitorando com o multímetro. E de 3 em 3 meses, às vezes, né, mais ou menos nesse período, eu colocava todos os packs para se equalizarem, ligando eles em paralelo, né? Eu tenho 2 baterias, então o sistema nunca parava, porque eu tirava uma bateria para fazer esse procedimento, colocar todos os packs em paralelo para se equalizarem, e depois eu ligava todos em série e ela voltava para o sistema, porque uma outra bateria estava lá no sistema. Então, uma das vantagens de se ter baterias separadas é essa, né? Hoje cada uma está com a sua BMS, tem 2 lá, né? E as que eu vou repor lá, montar e repor lá no sistema lá, né? Repor não, o que eu vou instalar agora, elas vão entrar também com BMS, então eu vou ter 4 baterias 7S de aproximadamente 90 amperes cada bateria, com cada uma com a sua BMS individual. Então eu vou poder tirar para fazer alguma manutenção, caso eu perceba algo de diferente, né, lá de suspeito, né? E eu posso tirar e o sistema não para. Posso tirar uma bateria, 2 até 3 baterias do sistema e deixar uma lá e fazer o procedimento que precisar fazer, e eu não vou ter como, não tem motivo para parar o sistema. Então, eu fiz esse procedimento de estar equalizando as minhas baterias lá quando eu não utilizava BMS, e eu não via tanto desbalanceio. Eu estava fazendo isso para prevenir, para que eu não viesse a ter problema de perder células ou packs com desbalanceio, né? Mas não apresentou um desbalanço considerável, que fosse preocupante. Então, essa diferença em ampere que vai ter, que certamente tem, é pequena, mas vai ter, não vai fazer tanto mal à saúde da bateria. Então, levando em consideração o que eu já vi também recentemente sobre as baterias LiFePO4, que elas, mesmo você comprando as 4 do mesmo fabricante, do mesmo lote, elas não dão exatamente a mesma capacidade em ampere. Isso eu vi em conteúdos, eu não só escutei falar de colegas e tal. Eu vi, assisti conteúdo, acompanhei os testes em capacidade das células, né? E tem uma certa diferença entre elas. Não é muita, é pequena, mas existe uma certa diferença. Só que não tem como você corrigir. Nesse tipo de montagem de bateria aqui, eu posso colocar uma célula a mais ou a menos, caso eu queira fazer um teste de capacidade individual por pack, né, por S. Eu posso acrescentar uma célula nela e eu posso corrigir essa diferença. Já numa bateria LiFePO4 você não consegue. Se você tem uma bateria de 24 volts LiFePO4 com 8 células e tem uma diferença de 2 amperes em um S delas, né, numa célula, não tem como você corrigir. Como você vai corrigir? Você não pode colocar uma célula a mais de 100 amperes em paralelo. Como você vai fazer? Então é usar como está lá. Então, se você analisar por esse lado, né, já rebatendo aí as futuras críticas aí que eu com certeza eu acredito que vai ter, né? Então, quanto a isso,
eu tenho minha mente bem despreocupada quanto a isso, não me preocupo de forma nenhuma, porque essa diferença é irrisória, né? E também tem a questão do uso, eu já uso uma bateria assim. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês já separada todas as células, certo? O método eu já falei para vocês, eu vou dividir todo esse pacote aqui por 7, né? E vou dividir, fazendo como se fosse uma regra de 3, né? Eu vou dividir todas as células, certo? Para 7 recipientes, que cada recipiente vai ser de cada S que será montado. E depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como soldar, isso, aquilo, outro, certo? Então, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como é que eu faço a separação, para quem está acompanhando, para quem quer entender como que funciona essa montagem desse tipo de bateria com células oriundas de reciclagem de bateria de notebook, né? Então, esse daqui é o procedimento pós-litocala, né? Todas elas passaram por esse procedimento que essas últimas 6 estão passando aqui, né? Para quem não entende, então é preciso passar aqui. A partir desse ponto, onde todas as células passaram por esse teste aqui no litocala, que é o testador de capacidade. Então, com esse resultado é que a gente sabe, ó, essas células aqui, ó, não tinha como a gente saber se essas células tinham essa capacidade baixa, como vocês estão vendo aí, ó. Somente com o litocala ou um testador de capacidade de célula que você ia saber que essas células não servem para colocar lá na bateria. É por isso que você não pode simplesmente testar as baterias, né, carregar as baterias e tal, carregar as células e tal, aí você vai monta os packs e monta a bateria sem passar por um testador de capacidade. Não pode fazer isso porque essas células elas vão morrer, vão atrapalhar umas às outras. Você não vai saber a capacidade em miliampere-horas que cada célula tem. Então, como que você vai montar? Então, é obrigatório testar cada célula, né, no litocala. Não tem como fazer de outra forma. Para ficar bom, não tem como fazer de outra forma. Eu só não vou utilizar o repack, né? Como eu já falei para vocês, o repack eu não vou utilizar, né? Eu uso esse método, como eu já falei para vocês, né? Vou dividir aqui tudo por 7 aqui e tal, e fazer aqui a separação e a seleção das células aqui para os 7S que eu vou montar, né, dessa bateria. Então, pessoal, eu acredito que muitos aí devem ter entendido qual que é o procedimento, né? Vou dividir, repetindo pela última vez, eu vou dividir todos as células que tem aqui por 7. Digamos, observa aqui, ó, um exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pacotes de células aqui, que cada célula tem 7. Cada capacidade aqui tem 7 células. Então eu tenho 7 células de 2.700, eu tenho 7 células de 2.600, tenho 7 células de 2.500 e tenho 7 células de 2.400. Isso aqui foi uma mera coincidência, né? Aqui eu já vai ter aqui umas 14 células aqui, né? Aqui já deve ter umas 18 a 20. Então eu posso simplesmente já começar a separar, ó, já diminuir a quantidade. Eu vou pegar uma célula de cada. Então cada S meu aqui, né, da bateria de 7S, vai ter uma célula dessa. Você tem ideia? Vai ter uma célula dessa aqui em cada S. E aí já elimina, né? Vai pro recipiente. Eu pego uma célula dessa aqui e coloco no S1, S2, S3. Pego uma célula dessa aqui e coloco. Pego um outro e coloco. Aí eu vou fazer a separação. Não tem dificuldade. Eu só não vou fazer esse procedimento agora porque, como eu não edito vídeo, como eu não tenho aqui um preparo para fazer isso, aqui é tudo de maneira bem rústica, bem simples, né? Eu peço até desculpa por esse tipo de conteúdo assim ser muito simples, mas eu gravo com o celular, eu não edito o vídeo, não corto o vídeo, e para mim fazer esse procedimento aqui ia ficar meio chato, ia ficar longo e não ia ter muita informação muito útil, eu acredito, nessa separação de células, né? Já que eu falei para vocês que não é muito difícil, é uma simples regra de 3, né? Que quando vocês acompanharem o próximo vídeo, vocês vão entender melhor ainda como que é feita a separação, certo? Então, é só pegar os 7 recipientes, né, e começar a fazer a seleção, né? Uma célula de cada você vai colocando no S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 e você vai colocando. Vai se colocando uma célula de cada capacidade até chegar um momento em que as células acabam e aí cada recipiente vai ter a mesma quantidade de células que você pegou das capacidades que você separou por 7, certo? Não tem muita dificuldade não. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, certo? Qualquer dúvida aí deixe nos comentários aí algo sobre esse vídeo ou os vídeos anteriores, enfim, né, que eu posso estar retirando aí as dúvidas aí, né, por mensagem, respondendo aí a quem deixar algum comentário aí no vídeo, tá ok? Então esse é o vídeo de hoje, o 5º vídeo.
O próximo vídeo já vai ser com todos os packs separados. E vou fazer o início da montagem dos packs, mostrando os isoladores que eu vou utilizar, mostrando o tipo de fio que eu vou utilizar, né? Mostrando como o processo de soldagem nas células, porque depois que separar aqui as células, né, os 7 recipientes aqui com as quantidades de células de cada pack, é só soldar. É soldar, montou e aí fez o paralelo entre elas para elas se equalizarem, deixa descansar e monta a bateria, né? Liga os packs em série, tá montada a bateria, é só montar numa case e utilizar, montar BMS e usar. Pois é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu!